Oi meninas, tudo bem? Espero que você esteja bem. Hoje eu vim falar sobre o livro Você, o seu temperamento e um propósito. Esse livro que nós estamos lendo no Clube do Livro Elas no Secreto. E eu vou comentar um pouquinho sobre esse capítulo 3, que me impactou bastante, e vou trazer aqui os comentários que eu achei mais importantes, que se conectaram comigo. E esse capítulo começa assim. O título dele é Mas Como? Nada que você viveu até hoje será inútil para que você tenha uma vida com propósito. Então, a autora vai trazer um pouco aqui do significado do propósito. O quanto que muitas vezes nós achamos que a nossa vida não tem um sentido, que nós estamos aqui por acaso, e a gente tem aquele pensamento que tudo que vai acontecer aqui foi porque tinha um destino, porque era para acontecer, e não. Né? Nossa vida está conectada a um propósito de Deus. Nós estamos aqui para cumprir o chamado do Senhor, né, para as nossas vidas. E o quanto nós precisamos estar alinhada com o propósito de Deus. Uma das coisas que ela fala aqui, ela conta assim: lembro-me de quando eu era adolescente, minha igreja recebia muitos missionários, frequentemente equipes da Jocum. A Jocum é jovens com uma missão, né? Eles ministravam ali na igreja dela e o coração dela ardia por vontade de entrar na Jocum, né? Ela tinha muito esse desejo, só que ela mal sabia que as coisas precisavam acontecer no tempo certo, né? Muitas vezes, quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um propósito, a gente quer ajudar Deus, né? Ai, Senhor, podia acontecer dessa forma. A gente cria estratégias ali para ajudar o Senhor. Mas não, tudo que acontece na nossa vida tem um tempo certo, determinado para todas as coisas. Assim, como a palavra de Deus nos declara isso, né? Então, muitas vezes nós queremos acelerar aquele processo, queremos ajudar o Senhor, né? A gente fica assim, Deus, mas olha, tá tão fácil esse atalho aqui, por que eu não posso seguir esse atalho? Não, o Senhor tem um propósito, nós precisamos amadurecer, tem fases que a gente vai ficar um pouquinho mais ali esperando, tem outras coisas que vão ser aquele avanço de destino rápido, né? Que o Senhor vai fazer do dia para a noite. Tem coisas que nós vamos esperar esse processo de amadurecimento. Então, ela conta um pouquinho aqui que ela se formou em arquitetura, né? Só que o trabalho dela, aquele trabalho era um sonho e engoliu ela, né? Ela começou a vivenciar aquela fase ali do trabalho, mas ela tinha ainda aquele desejo de entrar nos jovens com uma missão, né? Na Jocum. E só que ela estava nesse tempo de espera, né? E muitas vezes nós estamos nesse tempo de espera. Só que a gente fala, Senhor, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou nesse propósito mesmo? É isso que o Senhor quer para minha vida? Então, ela conta que nesse tempo de espera, uma das frases que me tocou foi assim: fiz um compromisso de que não namoraria ninguém até que eu tivesse uma convicção muito clara de que essa pessoa fosse a pessoa certa. Aqui já começa a questão da escolha, da espera, porque muitas vezes a gente quer ajudar o Senhor, né? Deus, mas essa pessoa se conecta tanto comigo, mas essa pessoa não é para você, né? Então isso se conectou também com a minha história. Eu também passei por um processo de espera para me casar, né? Para hoje, esse mês, né? Na verdade, fazem 5 anos que eu casei, né, com meu esposo Lucas, e esse processo de espera é muito importante, né? Nós temos que tomar muito cuidado, orar ao Senhor, pedir confirmações, direcionamento, porque senão a gente faz a escolha errada e a gente arca com as consequências por não estar na vontade de Deus. Eu achei muito interessante isso, porque isso faz parte da minha espera também, né? Eu também esperei, eu também orei, busquei o Senhor, e hoje eu vivo um casamento com propósito, porque eu fiquei nesse lugar de espera, né? Eu fiquei ali falando, Senhor, é isso mesmo? Avanço, espero. Então é muito importante esse tempo de espera. Se você está aí também orando, pedindo para o Senhor confirmações, aguarde, não fique ansiosa. No tempo certo as coisas vão acontecer. E aí ela conta que um ano depois ela se casou, foi muito importante isso, né? Ela fez renúncias muito específicas, né? Ela largou o trabalho de um concurso público, né? E a experiência para viver uma vida com propósito. Ela abriu mão das coisas ali terrenas, das coisas que ela achavam que faziam sentido naquela época da vida dela, e ela abriu mão de tudo isso. E aí ela foi para a base da Jocum,
Olha que interessante, esse processo de espera, de amadurecimento. No tempo certo, ela se conseguiu vivenciar aquele sonho, né? Porque o Senhor conduziu todas as coisas, ela não se esqueceu da promessa do Senhor. E foi uma obediência. Ela conta aqui que embarcamos para uma base da Jocum, nos Estados Unidos, e lá nos tornamos missionários em um país diferente, que eu não conhecia, não sonhava em conhecer e cujo povo eu ainda não amava. Foi por obediência e fé naquele que sempre capacita quem ele chama. Então, o quanto é importante nós obedecermos a Deus. Para viver nosso propósito, nós precisamos obedecer à voz de Deus, estar atento àquilo que Ele está nos chamando, àquilo que Ele está desejando para o nosso coração. Porque o Senhor, a palavra dele fala que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, para viver nosso propósito, para viver uma vida com propósito, eu preciso estar alinhada com a vontade de Deus, viver em obediência e cumprir aquilo que ele tem para mim, né? Hoje ela vive na Flórida com o esposo dela é pastor do Ministério de Louvor em uma igreja norte-americana e ela ajuda ali com o Ministério de Mulheres. E o trabalho dela, né, no Instagram tem alcançado mulheres em todo o mundo. E o Senhor tem nos usado para o seu propósito. Estamos crescendo em intimidade com Deus e o fazendo conhecido para a glória dele. Olha que incrível isso, essa experiência de obediência. E hoje ela colhe os frutos, né? O marido no pastoreio, ela também no pastoreio ali com mulheres. Ela tem impactado a vida de outras pessoas através da rede social, porque ela está no lugar certo, na estação certa. E ela cita uma palavra que eu gosto muito, que é Isaías 35. Eu vou ler um trechinho aqui, que diz assim: a esperança de restauração. As regiões desabilitadas e o deserto exultaram, a terra desolada se alegrará e florescerá como um açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes, como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará sua glória, o esplendor de nosso Deus. Olha que incrível isso, a esperança de restauração. Muitas vezes nós estamos nos sentindo esse deserto aqui, ó, seco, sem vida, sem alegria, sem flores, sem nada. Mas a palavra do Senhor nos garante que essa terra, né, essa terra desolada se alegrará, ela florescerá como o açafrão, haverá muitas flores e cânticos de alegria. Então, muitas vezes você está aí nesse deserto, você está pensando, Senhor, será que eu estou no propósito certo? Será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Eu não estou vendo flor nenhuma, eu não estou vendo, né, tudo isso que o Senhor está prometendo aqui na sua palavra. Mas o Senhor diz que os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará a sua glória, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os joelhos fracos, digam aos de coração temeroso, sejam fortes e não temam, pois o seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos, ele vem para salvar. E o quanto é importante a gente ser forte no nosso propósito, fortalecer ali buscando ao Senhor em oração, em jejum, em obediência, para viver o propósito do Senhor, né? O quanto é importante, assim, às vezes a gente pergunta, igual ela, mas como, Senhor? Eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu tenho um chamado, mas eu não estou vendo além, né? Mostra para mim, mas como eu vou chegar? E a resposta é permanecendo na vontade de Deus. Como você vai fazer? Orando, pedindo ao Senhor confirmações dos próximos passos, não deixando a ansiedade dominar o seu coração, para que você não viva a vida de forma errada e venha assim, Senhor, nossa, a minha ansiedade dominou, eu fiz escolhas erradas e eu saí da sua vontade, eu saí do seu propósito. Então, assim, tudo isso é porque a gente precisa permanecer. A gente precisa enfrentar essas coisas aqui, viver essa estação de forma única, pedindo para o Senhor, Senhor, fortaleça aqui, estou me sentindo cansada, mas eu sei que o Senhor está comigo e no tempo certo esse meu deserto vai florescer.
Isso é viver uma vida com propósito, né? E ela conta que esse deserto aqui se alegrou e cresceram flores nele. Hoje temos 2 filhos lindos, o Daniel e a Carolina, cada um com seu jeitinho e temperamento. Conto tudo isso porque quero que entenda que nada do que você viveu será inútil. Seu talento, seus dons, aquilo que você ama fazer, sua dor, sua espera, tudo isso fará sentido para uma vida com propósito. E é isso que eu quero deixar para você. Nada do que você viveu até aqui será inútil. O nosso talento, os nossos dons, aquilo que nós amamos fazer e a nossa dor será de testemunho para impactar a vida de outras mulheres, de outras pessoas e a nossa espera. O quanto é importante eu fixar aqui as minhas raízes nessa espera e entender, Senhor, eu estou aqui esperando a sua vontade. Eu estou aqui esperando o seu haja, né? Aquele que Deus pode fazer em um minuto acontecer, mas às vezes a gente vai ter que esperar um pouquinho. E esse processo de amadurecimento, de espera, nos ensina a saber que nós não temos o controle de nada, mas o nosso Senhor está no controle de todas as coisas. Então, que você possa entender o seu propósito de vida, que você possa descansar no Senhor e saber que esse deserto vai florescer, mas não no seu tempo, no tempo de Deus. E não se esquecer dessa palavra, né? Dessa frase que é tão importante aqui nesse capítulo. Nada do que você viveu será inútil. Seu talento, seus dons, aquilo que você ama fazer, sua dor e sua espera, tudo isso fará sentido para uma vida com propósito. Então peça ao Senhor, Deus, qual é o propósito que o Senhor quer para minha vida? O que eu preciso fazer? Só preciso esperar? Eu preciso me dedicar? Eu preciso somente descansar no Senhor, então eu vou somente descansar no Senhor e fazer a sua vontade, né? E ela conta aqui para o final do capítulo que ela também teve um momento de espera na maternidade. Minha dor durante a espera pela maternidade me fez ser uma filha satisfeita em ser apenas filhas, em ser apenas filha. Grandes aprendizados nascem de grandes dores. Eu me lembro do cheiro de chuva daquela tarde lá nos Estados Unidos. Era um dia de louvor em nossa base da Jocum. Enquanto eu louvava, o Senhor me perguntou: E se não te fizer mãe, você continuará me amando como uma filha? Naquele dia, abri mão do meu desejo e descobri que ser filha precisa ser o suficiente para que eu viva com esperança minha vida com propósito. Arquiteta, mãe, artista, brasileira, nordestina, criativa, esposa, fleumática. Nada disso importa mais do que ser filha. Filha, tudo o que você faz ou sabe não valerá nada se antes você não for filha. Uma filha que conhece e tem intimidade com seu pai e que usa seus dons e talentos para viver uma vida cheia de propósito. Então, que você também fique nesse lugar de filha, que você reconheça a paternidade de Deus e que essa espera aí também te transforme para viver uma vida com propósito. Espero que você tenha gostado desse resumo de coisas que me impactaram, que eu contribuí aqui um pouquinho com você. Se você não leu esse livro ainda, não perca tempo de correr e comprar e estudar mais, né? E poder conhecer essa história, conhecer seu temperamento e descobrir seu propósito. E saiba que a sua vida tem um propósito. Fica com Deus. Deus abençoe.